Saudações, amados nobres participantes do canal. Pois é, estive longe por um bom tempo. A pessoa aí teve umas situações aí da vida corrente, da vida cotidiana, que pediram uma imensa absorção. Como essas questões espirituais dependem de uma certa quantidade de inspiração para se falar sobre, não é somente como se estivesse lendo um modo de preparar um bolo ou um receituário. Não, ele tem que partir de algo mais profundo. E, bom, hoje já está à noite, estamos no final do dia que nesse ano comemoramos a Páscoa, né? A passagem, a palavra passagem vem do Pessar, né? Em hebraico, e essa justamente que dá o sentido dessa transferência, dessa passagem de umbral, de uma câmara a outra, de um nível de consciência a outro. E nesse momento falamos sobre a questão da alma, porque o Mestre Jesus, né, o divino Kabir, Rabi, né, ou Kabir da Galileia, daquela região do mundo que há cerca de 2 milênios teve a graça de receber, de albergar sobre seu solo a pessoa humana divina, que foi esse venerável mestre, na qual muito se mescla da questão da vida pessoal como da vida iniciática da sua obra, sobre a questão que ele fala sobre alma, e que muitas vezes falamos para as pessoas, você é uma pessoa que tem uma boa alma, você é uma pessoa que tem esse valor espiritual, tem uma alma. E porém o Mestre Jesus fala, e eu vou colocar a referência a seguir, que com paciência possuireis vossas almas. Então quer dizer que nós temos que esperar, que é um movimento passivo ou que é um movimento ativo. E que se nós temos que ter paciência é porque depende de um processo que vai acontecer mediante o início de algo. É uma ação, seja esperar ou seja fazer algo em favor, essa ação tem que ser uma ação consciente com um propósito, né? E com a própria palavra do propósito está vinculado ao que é ser santo. Santo significa separado para um propósito, para um fim saudável, um saudável objetivo, que é a santidade, que é o significado dessa palavra. A alma também é esse fim saudável, esse fim salutar, que busca, que reflete o que nós construímos, os tesouros que nós construímos, e que nas próprias palavras do Mestre Jesus também se referem a construir tesouros onde a traça não pode pegar, onde um ladrão não pode acessar, porque é um valor interno, é um valor de consciência, um valor espiritual, e a alma também ela tem esse valor. Porém, há uma coisa que não se fala sobre a alma, e muitas pessoas só gostam de serem brindadas com ensinamentos que falam das coisas bonitas, da parte doce da alimentação, da parte aquilo que nós gostamos de comer, e muitas vezes por causa disso não temos a continência, não temos a capacidade muitas vezes de discernimento ou de austeridade para impedir esse desborde, esse excesso. Porém, a alma é temperança, a alma é equidade, que na Bíblia várias vezes fala-se da palavra iniquidade. Porém, além de ser uma temperança, de ser um equilíbrio, de ser uma questão de piedade, ou seja, uma questão espiritual, a alma tem uma natureza muito própria e polarizada com o fim a qual nós damos a ela. A alma são valores, a alma são como se fosse, como dizemos, virtudes. E essas virtudes, esses valores, têm um fim que justamente são os parâmetros, as dimensões, as balizas pelas quais nossa consciência vai operar, e são essas virtudes que vão, uma pessoa vai reconhecer, poxa, é uma pessoa realmente despojada, uma pessoa realmente abnegada, uma pessoa temperada, uma pessoa que tem uma pessoa paciente, uma pessoa calma, uma pessoa comedida. São valores da alma. Porém, há outros valores, da mesma forma que é uma pessoa que é comedida, há uma pessoa que não tem o comedimento,
que é o tal do iníquo, ou seja, o desequilibrado, o ímpio, aquele que não tem não tão somente um senso de espiritualidade, mas sim um senso de respeito, de solenidade, de ser sério, de ser respeitoso com a questão espiritual, não importa a forma religiosa, ao aspecto filosófico, a maneira humana de expressão, dá que se guardar um respeito pela vida do próximo. E não é só não matar o próximo, ferir o próximo, mas sim respeitar os valores pelos quais a pessoa ela elegeu para levar a sua vida. Então a alma ela tem valores que podem ser tanto, digamos, positivos, de luz, como valores negativos. Uma pessoa que é impontual, uma pessoa que promete nunca consegue manter a palavra, uma pessoa que não tem condições de guardar um segredo. São vários os maus exemplos que podemos elencar. Então dizemos que a alma, até nas palavras do próprio mestre Lakshmi Daimon, ela pode ser uma alma branca ou uma alma negra, porque a pessoa que está num caminho espiritual que busca revolucionar sua consciência, ela também acaba colocando condições para essa consciência operar. Ela tem que saber ser uma pessoa contida, uma pessoa que sabe se valer dos jejuns, não somente uma estética física e meramente uma questão de saúde física, que também é muito importante, mas sim uma questão de abnegação, de abrir mão de algo. Por exemplo, se faz muitos jejuns agora na Semana Santa. Foram feitos jejuns que há pessoas que não comem carne somente na Sexta-feira Santa, ou não comem carne durante a Quaresma, ou os homens que seguem uma tradição antiga que não cortam barba nem cabelo durante a Quaresma, e que a partir do dia de hoje poderiam retornar a essas atividades. Tudo bem que nós vamos explicar o transfundo disso, que tem um vínculo profundo e direto com a questão de energia criadora, de energia sexual. Não é só não cortar o cabelo, é não desperdiçar energia, não cometer excessos. E justamente isso, para isso é que o Cristo, a luz, se apaga na sexta-feira, quando é a expiração do Mestre, a pessoa humana de Jesus, e quando ele renasce nessa passagem na madrugada do dia que ocorreu hoje, que é o dia da celebração da Páscoa. Então, nesse momento, o Mestre renasce com todo o seu esplendor e nós temos a culminação do nascimento de um Mestre que adquiriu, que incorporou valores de luz, valores de consciência, uma alma branca. Porém, uma alma negra é justamente o contrário, a pessoa que não se dedicou a isso e só deu rédeas soltas às suas próprias paixões. E por isso, então, cristalizou em si uma alma negra. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre a alma, que ela pode ser tanto branca como negra.